Bom dia, prezados alunos. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre o direito romano, iniciando a correção das questões que estão lá no capítulo 2.1 e 2.2, tá? Então eu chamo a atenção para vocês, dentro do material que vocês têm disponível, as turmas do segundo semestre em diante, né, o livro didático no portal, e as turmas dos calouros, o material que eu enviei, para que vocês sigam as questões que estão ali propostas dentro do material da seção 2.1 e 2.2. Então, as questões da seção 2.1 estão na página 73 e estabelece a seguinte proposição: após sua fundação, Roma teria vivenciado seu primeiro período, no qual o rei estabelecia sua dominação política sobre a população através do apoio de um conselho de anciãos conhecido como Senado. Então aqui já diz para nós que foi o primeiro período. Então a gente, lembrando aqui quais foram os períodos, né, que passaram a civilização romana: realeza, república, alto império ou principado, baixo império ou dominato. Então a resposta está aqui na alternativa A. A segunda questão é para completar a frase. Os membros do Senado originavam-se da classe, e aí nós temos aqui, dentro, já na página seguinte, 5 alternativas, né? Classe helênica, classe plebeia, classe patrícia, classe clientela ou classe fenícia. Aqui a gente já escolhe os fenícios, né? E os helênicos, que eram povos gregos. A gente vai ver aqui então que nós temos aqui 3 alternativas possíveis. O Senado ele era composto principalmente pela classe dos patrícios, tá? Então a alternativa correta é a alternativa C. A terceira questão, ela traz para nós 4 assertivos para a gente julgar certo ou errado, né? Correto ou incorreto, e depois assinalar a alternativa correspondente. Vamos lá. As conquistas territoriais romanas enriqueciam as elites e colocavam a plebe em situação de dependência e falta de oportunidade de trabalho. É sabido que as tensões sociais eram constantes e apontavam para as diferenças do mundo romano. Considerando o tema apresentado, analise as afirmativas a seguir no que tange a sua veracidade. Primeiro, paulatinamente, a plebe passa a reivindicar seus direitos. Segundo, os aplicadores das leis eram mais severos com os plebeus. Terceiro, os plebeus nunca conquistaram seus direitos. E quarto, a luta das classes dos plebeus culminou com a lei das 12 tábuas. Muito bem. Das afirmações aqui, o que a gente detecta é que a única que não está correta é a terceira. Então, a alternativa correspondente a ser marcada é a alternativa D. Tá? Na seção 2.2, a gente também tem proposições. Lembrando que nessa sessão aqui, nesse capítulo, a gente estudou sobre os magistrados e vimos que o conceito de magistratura dentro do direito romano é diferente do que a gente conhece hoje. A gente pensa o magistrado como um juiz só, e lá você tinha o magistrado como um gênero de autoridades, né, que comportavam pretores, cônsules, questores, censores, ditadores, tá? Então eram autoridades, vamos dizer assim, mais altas autoridades, né, do Império Romano. Então vamos lá. As questões estão aqui propostas na página 85. Sabemos que o período da história, a primeira questão romana, determinada realeza, é organizado socialmente pelos patrícios, clientes e plebeus. Cada família de patrício está subordinada à autoridade de um chefe que era conhecido como domus, imperator, gens, populus ou pater familias. Então, aqui, não é, a autoridade do chefe dentro da família é chamado de pater familias, que é o pátrio poder, tá?
2. Analise o texto a seguir. É para completar também. Tá? O é a única fonte do direito nas origens de Roma e pode ser definido como um conjunto de regras aceitas como obrigatórias, sem que haja necessidade de reconhecimento de um poder legislativo estabelecido. Na alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, alternativa A, complexo constitucional? Não. Por quê? As constituições eram, na verdade, era a lei dada pelo imperador. Tá? 2. Senado. Não, o Senado, na verdade, ele era o próprio poder legislativo daquela época, composto principalmente por patrícios, nessa primeira e segunda fase do direito romano. 3. Costume. A alternativa correta é o costume. 4. Cursus honorum. Não, aqui já seria um curso honorável, por exemplo. Não. E o plebiscito, que era justamente a reunião dos plebeus em praça pública para discutir e reivindicar os seus direitos. Então aqui a alternativa correta, a alternativa C. Na terceira questão proposta, a gente vai encontrar a seguinte proposição. Nós temos aqui 3 afirmações que a gente tem que julgar se elas são verdadeiras, né? No que tange à organização social da República, ou seja, no Segundo Império, analise a veracidade das afirmações a seguir. Primeiro, a plebe foi ajudada em sua conquista pela igualdade civil e política. Segundo, a expansão do Império Romano teve forte influência na fusão de patrícios e plebeus. E terceiro, os tribunos da plebe tinham o papel de veto, intercessão e oposição, e se limitavam a esses poderes negativos. Não. Aqui é uma alternativa errada, já que os tribunos eles tinham pleno poder de veto em qualquer situação. As alternativas aqui corretas são a alternativa 1, alternativa 2. Tá? Porque a expansão do Império Romano provocou justamente a fusão entre patrícios e plebeus. Isso vai acontecer principalmente na segunda fase do Império Romano, que é a República. Ok? Então a gente termina essa primeira parte aqui do nosso estudo com a solução das questões dos capítulos anteriores. Ok? Até a próxima.